Oi. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Deixa eu só me organizar aqui um pouquinho com os apresentadores. Olá, bom dia. Bom dia. Eu vim representando a professora Úrsula Murayama, e aí, meu nome é Rafael Santos, eu posso alterar aqui. Eu também sou um dos autores do artigo, mas aí na hora de fazer a inscrição na reunião, a gente não sabe, a gente teve uma dúvida se deixava no nome dela mesmo, e aí por isso eu ia fazer esse pequeno comentário no começo. Não, não tem problema não. O importante é que se faça a apresentação, eu faço a anotação aqui. Qual o artigo que você irá apresentar? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O 235, né? 235. Isso. Desculpa, eu perdi o seu nome. Você Eu vou escrever aqui no Rafael Santos da Silva. Rafael. Ok, Isso. Rafael. Ok. E tem mais 2 artigos, tem mais gente assistindo. Serão apresentadores? Do meu trabalho, não, só eu mesmo. Não, eu entendi. Outros, é que tem mais gente na live, eu só queria ter certeza se tem mais alguém. Sim, o meu. Aqui, ó, professor. Deixa eu só me achar aqui. Agora eu perdi a tela inteira. Tem o artigo 852, que é a eficiência. O apresentador já está aí para podermos debater. Sim, presente, Larissa. Bom dia. Larissa, tá bom, Larissa. Você é que está no vídeo, inclusive, né? Isso. Legal. Eu também. O 130 é... Desculpa, qual é o seu nome, por gentileza? É da governança colaborativa, é isto? Acho que esse é o meu. O meu é junto com a Larissa. Ok. Tá? Valdir Machado. Larissa e Valdir, ok, perfeito. E o 130, que é a governança, alguém se manifestou. Poderia me falar o nome, por gentileza? Fernanda Guiar. Fernanda, tá ok, Fernanda. Bom, então nós estamos prontos, né? Eu acho que agora é só aguardar se chega mais alguém que queira assistir, né? E aí nós podemos começar exatamente no horário. Eu queria tirar uma dúvida, Fábio. Além da apresentação do vídeo, a gente precisa apresentar novamente? Não, Você disse o comigo. vídeo. Não. A programação é assim: nós temos o vídeo, depois que Certo. passa o vídeo, nós temos cerca de 8 minutos, aproximadamente, né? Aproximadamente 8 minutos, que nós vamos discutir, questionar, perguntar, argumentar. Você terá a chance de expor um pouquinho melhor, né? A sua discussão pós-trabalho. E
Depois será o segundo, né? A segunda apresentação, de novo, novamente terá 8 minutos, mais ou menos, para ter a discussão, e depois o terceiro e a mesma coisa. E ao final da apresentação dos 3 artigos, nós podemos discutir um pouquinho mais o que eventualmente faltou a discussão nas apresentações individuais. Ele vai parecer muito com uma discussão presencial, né? Eu gosto muito desse formato, a pessoa apresenta, discute, porque todo mundo está com aquela ideia dos artigos na cabeça, né? Quando a gente deixa tudo para o final, eu não gosto muito, porque muitas vezes quem apresentou primeiro acaba se perdendo. Dessa forma, a gente tem tanto aproveitamento logo pós a apresentação e também, eventualmente, se durante aquela discussão não for suficiente, nós podemos discutir ao final ou olhar outros olhares dos outros artigos que foram apresentados. Então, eu acho que isso torna mais dinâmico. Eu acho que essa maneira como foi montado o SEMEAD para esse ano, existem diversas formas de se fazer esses seminários, simpósios online, né? Mas me parece que essa forma que o SEMEAD encontrou me parece ser bem dinâmico e interessante. O tempo da apresentação é bastante curto, né? Cerca de 4 minutos, de 4 a 10 minutos, então não é aquela limitação de 15 a 20, onde a pessoa acaba se perdendo muitas vezes durante a apresentação, já está feito o vídeo. Então, aí, se eventualmente quiser complementar, ele terá a chance, durante a discussão individual após a apresentação de cada artigo, e se ainda restar alguma dúvida, que tem algum outro artigo que complemente aquela primeira ideia, ou da segunda, ou próprio da terceira, nós teremos uma discussão ao final. Então, acho que a gente ficou com uma dinâmica bastante interessante, olhando os minutos, parece que é bem apertado, mas eu acho que na dinâmica, até porque somos só 3 artigos nessa sessão, eu acho que vai dar um tempo bastante suficiente e nós vamos torná-la eficiente. Eu só não sei se o meu amigo Anderson Dia Brito, ele se encontra, da Universidade Federal de Paraíba, que seria o meu... Oi, Fábio, eu estou aqui. Opa, legal, Anderson. Então, você já está preparado para os debates, né? Já leu todos, assistiu todos os vídeos. Isso é bom. Eu acho que nós vamos só aguardar, então, estamos todos em linha, né? Vamos aguardar um pouquinho, para começar exatamente às 8h30. Normalmente, quando é presencial, nós fazemos isso, né? Chegamos antes, preparamos os vídeos, preparamos os data show, a sala, tudo, e verificamos, coletamos essas assinaturas. Aqui não tem muito jeito de coletar uma assinatura por enquanto, mas já fiz as devidas anotações aqui. Se for necessário, depois eu repasso, todos os apresentadores estão presentes, então vai ser um trabalho bastante interessante nessa manhã, né, das 8h30 até as 10 horas. Vamos tornar um trabalho produtivo para todos nós. Eu também gosto muito dessa parte dos artigos aplicados, porque eu lecionei na Uninove no mestrado profissional, e também, só uma rápida apresentação, eu fui do mercado empresarial durante 35 anos. Então, para mim, é bem interessante esse diálogo entre a academia e a parte empresarial, a parte corporativa, né? Porque muitas vezes não existe esse diálogo, né? O diálogo é muito afastado. De um lado, muita teoria, do outro lado, muita prática, muita falta de tempo, né, para que possa implantar. E, se a gente for perceber ao fundo, já está sendo implantado isso em muitas empresas, só não é perceptível pelas pessoas, né? Então, eu acho que trazendo essas informações nesse simpósio, e tudo mais, eu acho que é bem interessante. Todos têm a ganhar, né? Tanto, não sei se todos são de mestrado e doutorados de profissionais, mas, de qualquer forma, é sempre interessante
artigos aplicados. Essa é a minha opinião particular, né? Não quer dizer que eu esteja certo ou errado, mas é que é uma parte que eu gosto muito e eu acho que isso tem uma contribuição bastante grande. O SEMEAD é o segundo maior congresso em administração, né? Não sei como é que está esse ano, porque colidiu um pouco com o ENGEMA, né? O ENGEMA também está ocorrendo ao mesmo tempo, mas eu creio que seja bastante interessante. A dinâmica do SEMEAD ele tem sido bastante interessante nos últimos anos, né? Nós temos conseguido, aí à frente do professor João Maurício, conduzindo isso, ele tem criado umas dinâmicas bastante interessantes durante o SEMEAD, tanto presencial como essa, que é uma apresentação online. Quer dizer, ele não é bem tradicional, tem uns pitacos bastante interessantes. Vamos ver como funciona na prática, né? Hoje é minha primeira moderação nesse formato, mas eu acho que com o Anderson já deve estar mais familiarizado. Você já foi debatedor em outras sessões? Não? Ou já participou, provavelmente? A sessão do SEMEAD, essa é a minha primeira ainda. Ah, é a primeira? Então vamos aprender todos juntos. Aprenderemos todos juntos. Mas eu acredito assim, eu andei estudando o formato, lendo e participando. Eu creio que seja bastante interessante. Esperamos que todos nós possamos aproveitar e sair com um pouco mais de conhecimento do que quando chegamos agora nesse momento, né? O importante é sempre uma troca de experiência, não é uma crítica aos artigos. Eu acho que quem fez já se passou por um processo de avaliação, deve ter tido as sugestões, né, de melhorias ou ajustes, e alguns muitas vezes passam desapercebidos, né? E na hora que quem está escrevendo está com aquela pressão de ter que apresentar o artigo pronto e acaba escapando algumas coisas, nem sempre o prazo já está em cima, tem que apresentar, então isso faz uma pressão grande, a gente sabe bem isso, né? Nós passamos por esse processo, e então muitas vezes o nosso orientador não tem muito tempo também para avaliar o artigo, ler, né, com mais atenção, com mais detalhes, porque ele também é pressionado por uma série de outras atividades. Então, eu acho que aqui é o momento nosso de trocarmos essa ideia e conseguirmos um pouco ampliar um pouco nossos horizontes, né, de todos nós, meu, do Anderson, da apresentadora a Larissa, o Fernando, do Rafael. Eu acho que é bem bacana. Isso vai ser bem interessante. Bom, tem 3 minutos, são 8h27. Vamos aguardar 3 minutos, né? E aí nós começamos. Eu passarei primeiro, vou passar um calendário do que como nós pretendemos fazer, como eu disse. Nós vamos passar o artigo. Nós vamos fazer esses artigos da ecoeficiência. Posterior à apresentação da ecoeficiência, alguém quer se apresentar ou se apresenta durante o debate? Aí eu vou deixar livre, né? Como as pessoas se sentirem mais à vontade. Eu acho que é mais à vontade se expressar depois que tiver, né? Eu acho que fica sempre uma pressão, e se a gente pode passar pela pressão, bem tranquilo. No caso é só a Larissa e o Valdir, que é só de um artigo? Existe mais alguém participando com o Fernando ou com o Rafael nos artigos aqui? Está presente? Não? Sim, estamos aqui. Sim. Ernesto, você está em qual artigo, por gentileza? Junto com a Fernanda Aguiar Pedro. Ah, ok, Ernesto. E mais alguém? Rafael? Não, acho que só somos nós. Ok. É mais só para não ter os nomes, mas é mais para que nós não nos percamos aqui, né? Bate-papo.
Ok, Paulista, Unip. Ok. Bom, então acho que podemos começar, né? Já são 8h29. Podemos começar. A Larissa quer fazer alguma apresentação antes de eu colocar o vídeo, Larissa? Olha, Fábio, esse vídeo, acho que foi assim, a quinta ou sexta tentativa. Então, acho que ele está assim, a minha possível melhor versão. Não se Pode preocupe. colocar ele direto. Posso colocar direto, tá ok. Você não quer falar de qual Pode. universidade? Você está fazendo mestrado, doutorado? Só para a gente... Ah, tá. É Fazer uma professor, apresentação. docente, né? Claro, Pode ser desculpa. docente também, claro. Antes de eu colocar, você não quer só Bom, na apresentação? Pode tá, falar. uma apresentação, então. Bom, meu nome é Larissa, eu sou natural de Uberlândia, Minas Gerais. Concluí o meu mestrado em administração esse ano. Meu orientador de pesquisa foi o professor Valdir, que está aqui presente. E atualmente eu estou como professora no Instituto Federal de Tecnologia, o IFTM, e trabalho também com consultoria na área de responsabilidade social corporativa, gestão de processos. Atualmente essas são minhas ocupações. E esse artigo, ele é resultado da dissertação, né? Foi uma pesquisa, como o Ernesto estava compartilhando aqui, a gente confronta com uma realidade difícil, assim, de muita oportunidade subaproveitada. Então, assim, é um tema com uma possibilidade grande ainda de pesquisa, mas, acima de tudo, pesquisas que permitam que a prática venha a funcionar, né? Que acho que é o nosso interesse. Eu dei uma lida também nos outros artigos, tem essa proposta de conscientização não só, mas de uma proposta ativa, né? De engajamento. Então, acho que é isso. Ok, obrigado. Pode falar. Não, aí no vídeo, assim, a gente vai explicar direitinho, né, qual que foi a dúvida principal que orientou a nossa pesquisa, os resultados que nós encontramos. Eu queria só reforçar, eu vi, por exemplo, no artigo da Fernanda e do Ernesto, um foco mais nas cooperativas. E o nosso enfoque nessa pesquisa foi nos gestores, foi no setor formal de tratamento de resíduos. Então, a gente não conversou assim com catadores, né? Nós conversamos com as empresas que estão fazendo a intermediação entre os fabricantes, fazendo a parte que os varejistas não estão querendo muitas vezes fazer, que é ser ponto de coleta, né? Uhum. E foi esse o nosso público, assim, de pesquisa. Muito bom. Bom, vamos então assistir agora ao seu vídeo, né? Depois do vídeo, como eu disse, você poderá complementar alguma coisa. Tá Acho bem. que essa complementação é bem interessante, né? E que a gente vamos seguir, tá ok? Então, Ok. acho que o seu vídeo tem 7 minutos, se não me engano, né? Todos estão conseguindo assistir? Todos estão... Olá, meu nome é Larissa Cruvinel, eu sou mestre em administração pela Universidade Federal de Uberlândia e nesse vídeo eu apresento de forma resumida o artigo que foi apresentado para participação no CMA de 2020 na sua versão online pela primeira vez. O artigo é de minha autoria, juntamente com Valdir Machado Valadão Júnior, e o título é Ecoeficiência e Desafios de Integração entre Agentes corresponsáveis pelo tratamento de resíduos eletroeletrônicos. É um estudo multicasos no Triângulo Mineiro e região. No artigo, nós apresentamos a dualidade que existe no olhar sobre o lixo, como gerador de problemas e como oportunidade de negócios. E mostramos também que existe uma série de nomenclaturas a esse respeito, nacionalmente, REEE, lixo eletrônico, e-lixo e e-resíduo, e na literatura... Não está sendo compartilhado. Acho que ele tirou a tela de compartilhamento. Vou reproduzir aqui enquanto vai entrar.
Começou a Quem compartilhar. tem direito de... Quem pode compartilhar? Quem é que pode compartilhar? Já está entrando. Aí, agora foi. Agora está sem som. Tem que habilitar o som antes de fazer o compartilhamento. Quem compartilha não são os organizadores aí do evento? São, professor, é o... Agora eu não sei se é o Fábio. Larissa Cruvinel, eu sou mestre em administração pela Universidade Federal de Uberlândia e nesse vídeo eu apresento de forma resumida o artigo que foi apresentado para participação no CMA de 2020, na sua versão online pela primeira vez. O artigo é de minha autoria, juntamente com Valdir Machado Valadão Júnior, e o título é Ecoeficiência e Desafios de Integração entre Agentes corresponsáveis pelo tratamento de resíduos eletroeletrônicos. É um estudo multicasos no Triângulo Mineiro e região. No artigo, nós apresentamos a dualidade que existe no olhar sobre o lixo, como gerador de problemas e como oportunidade de negócios. E mostramos também que existe uma série de nomenclaturas a esse respeito, nacionalmente, REEE, lixo eletrônico, e-lixo e e-resíduo, e na literatura estrangeira inglesa, e-waste e we. De acordo com o Perkins, é o descarte em mais rápido crescimento, e nós olhamos para esse objeto de análise, pensando na perspectiva da mineração urbana, da geração de renda, da inclusão através da remanufatura, como oportunidades talvez subaproveitadas. E apontamos também os problemas que podem ser gerados pelo descarte incorreto, vulnerabilidade de dados, questões socioambientais, fluxo internacional de resíduos e elevados gastos públicos em aterros. Especificamente, o cenário ele é bastante complexo de ser rastreado, nós não encontramos uma padronização de categorias de resíduos eletroeletrônicos. No artigo nós apresentamos de maneira mais detalhada, mas aqui no vídeo eu destaco que os dados brasileiros são incongruentes com os dados da ONU e, em termos de regionalidade, nós encontramos apenas um estudo de 2015 que fala do cenário de resíduos eletroeletrônicos na região. A nossa pergunta orientadora desse artigo foi quais os fatores poderiam contribuir para o setor formal de tratamento de resíduos eletroeletrônicos, a fim de reduzir os impactos gerados pela gestão inapropriada. Nosso objetivo, então, era olhar a perspectiva dos gestores, olhar sobre a região, olhar internamente as competências de suporte de ecoeficiência e externamente as organizações, como que os grupos estão se articulando, se interagindo para fazer valer a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nosso referencial teve 3 pilares, o primeiro pautado na literatura sobre resíduos eletroeletrônicos, o segundo falando sobre ecoeficiência e sustentabilidade organizacional, e o terceiro falando sobre integração entre agentes corresponsáveis. Avanço aqui no vídeo sobre o desenho, né? A gente apresentou aqui na metodologia, vamos lá, uma pesquisa documental, então a gente pesquisou nos sites e fanpages dessas organizações, o que elas diziam sobre o tratamento de resíduos, o posicionamento delas, observamos em loco como que era o processo de desmonte, de encaminhamento para a reciclagem, e entrevistamos os gestores aplicando também um formulário validado por Monkey-O, que é o Framework C7 sobre ecoeficiência. A gente, vou avançar aqui sobre os
os instrumentos e apresentar para vocês já os resultados. Nós, então, estivemos em 4 organizações nos meses de julho de 2019. A duração das entrevistas variou, mas foram todas transcritas, resultando em 47 páginas que foram analisadas, tabuladas, classificadas, né? E a gente teve um perfil de entrevistados de 31 a 40 anos, com escolaridade superior completa, predominantemente homens em cargos de liderança. Internamente, nós observamos que eles responderam o formulário de ecoeficiência, resultando numa gestão sustentável, ou seja, a promoção da reciclagem, a maximização de recursos renováveis, otimização de água e energia, né? Todos os elementos do framework foram avaliados por eles e resultaram numa gestão sustentável. Por outro lado, externamente, eles apresentaram um descontentamento, principalmente com o governo, pela morosidade de indicar caminhos, pela falta de apoio fiscal para que esse tipo de negócio funcione melhor. Eles criticaram também a postura dos fabricantes e dos consumidores nessa integração, na medida em que consumidores têm se apresentado de forma desinformada e carente de uma cultura de sustentabilidade, então está descartando resíduos eletrônicos junto com resíduos domésticos, não se preocupando tanto com os resultados disso. E criticaram os fabricantes por terem linhas de acesso que não funcionam muito bem, não recuperarem esses itens, né? E às vezes repassarem a responsabilidade, por exemplo, para varejistas, ou enfim. Então, críticas nesse sentido. E eles se colocaram como novos agentes não contemplados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas que poderiam contribuir para um melhor funcionamento. Vimos pontos de divergência e convergência, principalmente com a literatura internacional. O que a gente vê de diferente é que o tipo de resíduo descartado lá é diferente do tipo de resíduo descartado aqui, e que a nossa política, apesar de 10 anos de funcionamento no papel, na prática ela ainda tem muitas lacunas. Todos os objetivos gerais e específicos estão detalhados nessa tabela no artigo, convido vocês para verem com mais calma. As considerações finais, a gente coloca essa pesquisa como uma pesquisa aplicada para que atores sociais interessados, atuantes, né, no saneamento e na gestão desses resíduos possam tomar decisões. Os limites dessa pesquisa é que ela é específica aqui da região do Triângulo Mineiro, foi utilizado um framework de ecoeficiência único, né, poderiam ser utilizados mais, portanto, estudos vindouros podem ser feitos sobre rota de fluxo, sobre abrangência maior, né, nacional, talvez, incluir a Agenda 2030 da ONU nessa análise. Acreditamos que é um campo vasto para pesquisa, apesar de que essa pesquisa inovou ao aproximar o tema de gestão de resíduos eletroeletrônicos na área de management, lançou luz sobre o setor formal, que era pouco visto em outras literaturas, sobre a gestão de resíduos eletroeletrônicos, e demos visibilidade para a região do Triângulo Mineiro no âmbito de pesquisas sobre sustentabilidade. Agradecemos pela atenção de vocês, convidamos para que leiam com mais calma o nosso artigo e nos correspondam, né, com dúvidas, comentários e futuras pesquisas. Obrigada e um forte abraço. Então, pessoal, consigo... Obrigado, Larissa, e obrigado, professor Valdir, por ter compartilhado o trabalho de vocês. Bastante interessante essa Obrigada visão, utilizando-se dos dados, né, empresariais, que eu acho que isso sempre acaba sendo... tendo dificuldades, né, esse tipo de levantamento. Você mesmo comentou que nem sempre esse tipo de trabalho é simples. A única coisa que eu não percebi, né, que eu acho que, eu não sei se você falou, é que teve uma hora que ficou com eco, mas você chegaram a pesquisar sobre a Green Electron, que eles estão trabalhando bastante forte sobre resíduos eletrônicos, né, principalmente nas empresas, né? Isso está sendo bastante fechado, bastante acordos setoriais aí com o pessoal, e eles tiveram esses 10 anos que você comentou,
e eles têm, agora, mais recentemente, o ano passado, esse ano, eles têm conseguido fechar um pouco mais esse acordo. Eu não sei se você comentou, eu não percebi, mas não tem problema. Eu acho que isso não desmerece o trabalho, eu acho que o trabalho está muito bem elaborado, eu acho que perfeito. É uma área onde, pensando os empresários tendo um pouco mais essa visão, eu acho que é muito melhor do que uma visão somente dos recicladores, não que também não seja a parte importante, mas é importante que as empresas se preocupem com isso. Mas parabéns ao trabalho, muito interessante. Agora eu abro para as discussões, dúvidas para os demais. E se o Anderson também já quiser começar, também fique à vontade, Anderson. Eu vou dar espaço para o pessoal, caso contrário, esse pronunciar, eu dou sequência. Posso Por falar? favor, professor Ernesto. Então tá. Bom, Larissa, bom dia de novo, né? Parabéns pelo trabalho. Para nós interessa particularmente porque a Fernanda também está fazendo esse tipo de trabalho, né? E até depois da apresentação dela a gente pode discutir com mais detalhes, mas o que o professor disse sobre a Green Electron, que a Fernanda pode trazer mais detalhes, é de uma experiência que pode dar certo, né? E essa experiência vai mais pela participação de vários atores num sistema mais organizado, que é o objetivo do nosso trabalho. Eu não sei se eu entendi muito bem a perspectiva do seu trabalho, já que ele é voltado para o management. O management feito por quem? Né? Pelo governo, pelos empresários ou por todo mundo? Antes de eu continuar a comentar, me fala isso. Tá. Do management dos empresários, mas não os empresários de qualquer tipo de empresa, mas de um nicho específico que trabalha com a recuperação de eletroeletrônicos. Tá, entendi. Bom, a gente pode esquentar a conversa depois, mas eu queria que a Fernanda desse uma... Desculpe, o som falhou, acho que eu te cortei. Pode falar. Não, é porque o professor Valdir levantou a mão, acho que ele quer fazer uma colocação. Pois não. Por favor, professor Valdir. Eu só quero pedir desculpa, porque eu caí, tentei voltar e agora eu acho que eu só voltei ao final da discussão. Alguém quer fazer alguma pergunta específica que eu possa ajudar a esclarecer? Por favor, faça. Me desculpe, realmente, naquela não hora... tem problema. Nós estávamos conversando sobre qual é a ideia do management que a Larissa apresentou no artigo, né? Quem é esse gestor? Se é o governo, se são os empresários diretamente ligados à produção e compra dos resíduos, ou Exato. se é uma proposta de um panelaço onde entra todo mundo. Era isso que ela ia responder agora. Porque, Na assim, realidade, foram aquelas organizações que nessa região, e nós fizemos nessa região, não sei se a Clarice colocou isso, porque a nossa orientação dentro do programa aqui é uma orientação em cima da regionalidade. Então, foram as organizações que, por conveniência, ela conseguiu falar com os gestores. Tinha uma situação que era uma cooperativa, né? Então, portanto, uma organização de trabalhadores, e as outras 3 eram empresários mesmo. Nós sabemos que isso não era a nossa preocupação, era entender a dinâmica, né? E não assim a dinâmica da organização em termos de ecoeficiência, se existia ou não existia, e quais eram as dificuldades, os limites, né, que se colocavam dentro destas gestões. Tá? E, portanto, assim, a gente não entrou nessa discussão, digamos, de públicos diferentes. Né? Ok, eu vou, para não alongar muito, Fábio, mas eu vou pedir para a Fernanda falar, né, o que ela descobriu sobre a participação dos empresários aqui em São Paulo. Fala, Fernanda, se a gente tem esperança nos empresários daqui de São Paulo ou não. A matriz teórica do trabalho da Larissa não é uma matriz crítica, né?
Não, aqui em São Paulo a gente não tem muita esperança em termos ambientais e sociais, né? A gente traz a questão no nosso artigo que é mais voltado para a lógica de mercado, do lucro, é isso que se visa. Então, o ambiental sustentável, a atenção ao meio ambiente, ela fica em segundo plano. Em outras palavras, né, Fábio, você que está coordenando o tempo aí, os empresários conhecem a lei, eles sabem das regras, eles fazem o mínimo possível para evitar multas e o que interessa é a grana no negócio, porque se você paga mais pela minha placa velha, é para você que eu vou vender. Para onde você vai levar essa coisa aí não me interessa. Então, essa é a lógica predominante, né? Usando teoria institucional, uma lógica de mercado. E aí, Larissa, fica difícil visualizar que vai juntar todo mundo para uma ação consciente, né? Ou de gestão. Ou seja, o trabalho da Fernanda está no começo ainda, né? A gente ainda não vislumbrou assim por onde vai. Existe um desenho de pesquisa lá que ela vai apresentar depois, mas acho que o quadro aqui é um pouquinho pior do que o quadro que você trouxe da sua região, acho. Na verdade, professor, não é o quadro, é o olhar. O que eu quero clarificar é o seguinte, as empresas que a gente entrevistou são empresas que fazem o papel de intermediárias. Elas não são recicladoras. O que elas fazem? Elas coletam material em empresas e também em domicílio, tá? E recebem também doações. Elas fazem o desmonte e elas direcionam cada um desses itens, plástico, placas, para reciclagem. Elas não fazem reciclagem, né? E o que elas estão mostrando é o seguinte, elas estão trabalhando muito com eventos, tá? Principalmente uma delas. Então, elas estão tentando convencer as empresas da importância delas fazerem a destinação correta e não simplesmente, como você falou, pela lógica do quem paga mais, né? Para que elas tenham uma certificação, a garantia de que os dados delas não vão ficar vulneráveis, que foi um ponto muito levantado, né, para não ter hackeamento de dados das empresas, dos HDs. Aí, essas organizações também, quando elas fazem eventos que você tem que fazer um cadastramento, você pode, além da sua inscrição, levar o seu resíduo para participar desse tipo de evento. Então, elas estão indo por outros caminhos e elas estão dizendo o seguinte, que os fabricantes, eles não estão com uma linha de acesso fácil. Por exemplo, se eu ligar na Dell, na HP, para devolver aqui meu computador que eu quero descartar, dificilmente eu vou conseguir que eles me digam aonde eu devo levar, né? Os varejistas não têm interesse de receber esse meu material usado, eles têm interesse de usar o estoque deles para os produtos novos que eles vão vender, né? Então, aonde a gente foi? Nessas empresas que estão desempenhando esse papel aí no meio do caminho. Empresas, consumidores, a gente pode receber o material de vocês, a gente consegue vender e a gente consegue também remanufaturar. Foi um ponto também que o nosso trabalho trouxe como uma possibilidade, porque às vezes o valor que eles vão ganhar na venda de placas e de peças vai ser menos lucrativo do que se eles montarem, às vezes, um computador a partir de outras peças e revenderem para inclusão, inclusive, né? Inclusão social para pessoas que não têm condição de comprar um computador novo, pode comprar um computador feito a partir de peças de outros computadores. E aí eles estão, inclusive, querendo montar uma loja virtual para poder, né, fazer isso, enfim. É esse caminho alternativo que a gente está olhando. Ok, obrigado. Mais alguém? Rafael, quer falar alguma coisa? Não, só para deixar claro, uma questão que orienta o trabalho da Larissa. O trabalho da Larissa é um trabalho por opção de natureza positivista, né? E, portanto, então, ele atua dentro dessa lógica. E, nesse sentido, né, aquela
frase do Guerreiro Ramos é sempre bem-vinda. Não dá para condenar o leão por devorar. É da natureza do modelo devorar. Cabe, portanto, e eu acho que isso que é interessante no trabalho da Larissa, é se estabelecer mecanismos de controle, né? E aí a gente vê no trabalho dela que a sociedade aqui, né, a nossa sociedade aqui, ela não consegue estabelecer esses mecanismos, a sociedade civil organizada, né? Ao mesmo tempo, o governo também não... E aí, se o leão ficar solto, o que o leão vai fazer? Ele vai devorar mesmo. Né? Então, em síntese, é isso. Não é que a gente não quisesse estabelecer essa visão crítica. Essa visão crítica existe e ela é muito importante. Em 2003, quando eu fiz a minha tese de doutorado sobre geração de trabalho e renda, eu usei exatamente como matriz teórica Guerreiro Ramos, tentando entender esse domínio do mercado como enclave e a possibilidade de outros enclaves para a vida humana associada. Né? E parece que 20 anos depois, nada disso aconteceu. Então, era só isso. Vocês me desculpem, realmente, eu perdi um pedaço mas essa maldição, né, dessa tecnologia e desse falar com os quadradinhos nos deixa nessa situação. Muito obrigado. Eu teria uma pergunta. Pode falar, desculpa Rafael. Interromper. Mas eu não sei se eu vou fugir um pouco da sua metodologia, mas é uma pergunta voltada para essa questão do método mesmo. Uma pergunta, uma dúvida que eu tive na sua apresentação, se você acha, quando vocês fizeram essa pesquisa, que primeiro, né, como fica a imagem dessas empresas que geram resíduos, e aí elas utilizam, você me disse que essas pequenas empresas que faziam essa intermediação, elas não tinham como objetivo final a reciclagem, então eles só esse caminho. E se esse caminho aí não seria também uma forma dessas empresas que produzem e geram resíduos, de se isentar um pouco das responsabilidades para onde vai esses resíduos? Essas empresas, elas têm conhecimento do final, se nós temos essas intermediações, as que produzem, elas têm conhecimento de onde vai, o que acontece com esse depois? Porque você também falou algo da logística reversa, né, dos computadores. A lógica reversa é algo que eu também trabalhei no meu artigo, na questão, só que eu citei muito o poder público, porque eu falo do Cefet, né, como instituição pública. E aí a lógica reversa também era um problema para o Cefet, e muitas vezes o que acontecia é que não existia, essa lógica reversa era feita através de cooperativas, a gente destinava para, não era nem terceirizados, mas eram o próprio pessoal que trabalhava com terceirizado com a questão da limpeza, eles que acabavam, por conhecimento, criando uma cooperativa ali deles para destinar para algum lugar que eles conheciam. Então, não tinha nada que era institucionalizado, nada formalizado. Sim. Por isso mesmo, Rafael, que a gente escolheu trabalhar com as instituições formais. Por quê? Elas muitas vezes vão comprar desses catadores, né? Ou vão receber, como eu disse, doações ou das empresas e tudo. E elas vão destinar para instituições, para empresas que fazem a reciclagem efetivamente, que têm certificação. E a partir de ter esse rastreamento da cadeia de que realmente eles vão reciclar, eles conseguem emitir para a empresa que destinou o resíduo para eles um certificado. Então, como a sua pergunta, não isenta a empresa da responsabilidade, porque ela só está fazendo o seguinte, ela passa para a empresa X, né, que no caso foram 4 que nós vimos, essa empresa X emite um certificado para ela de que vai destinar para a recicladora certificada, que tem ISO e que vai fazer o tratamento adequado. E muitas vezes até a parte eletrônica é mandada para fora do país. Porque aqui, para fazer a separação dos metais que tem valor agregado maior, tem como fazer domesticamente, assim, amadoramente, até no YouTube ensina, só que aí você vai gerar um resíduo que você vai descartar no esgoto comum e que vai gerar contaminação, né? Então, não é a maneira adequada. A tecnologia de separação encontra-se na Europa, né? Foi outro ponto que a gente também colocou no nosso trabalho, quanto que a falta, né, de conhecimento técnico aqui
faz a gente mandar o que tem maior valor para fora. E a gente trabalha aqui com o quê? Com plástico, com as outras peças, né, dos materiais, e a gente perde nessa parte das placas. Interessante, Larissa. Pessoal, uma dúvida que eu gostaria de falar. Fábio, nós temos 8 minutos de apresentação e 8 minutos de debate sobre o artigo com o objetivo de melhorá-lo, né? Aí eu quero ver com o senhor se a gente pode pegar aquele tempinho no final, os 22 minutos que vai sobrar, a gente pode utilizar para... Ou eu começo a fazer as considerações sobre Larissa, e a gente pega um pedacinho desse tempinho, que também tem os comentários gerais, não sobre o artigo, mas sobre o tema, a gente pode deixar para o final, para a gente manter a ordem, né? O que você acha? Eu posso fazer algumas considerações e a gente pega esse tempinho no final? Sim, eu acho, fique à vontade. Eu acho que como somos em 3 trabalhos, eu acho que dá tempo suficiente. Estou controlando aqui, deu meia hora, mas eu acho que dá para nós trabalharmos aí. Eu não fui tão rigoroso no horário, eu estou olhando aqui, mas... Cuidado para não repetir a lógica. Oi? Cuidado para não repetir a lógica. Se eu queria repetir, o primeiro ficar privilegiado em relação aos outros. Sim. Não, mas dá tempo. Então, mais 2. Nós eliminamos lá no fim qualquer coisa. Acho que é uma discussão, boa a discussão após a apresentação para não perder o timing, né? Eu acho que é bem interessante. Fique à vontade, Anderson. Então, Larissa, inicialmente gostaria de parabenizar, seu artigo está muito bem escrito, você tem uma relevância prática muito forte, parabéns mesmo. E esse artigo, olhando por eu dei uma olhadinha, na verdade, o artigo todo, né, mas falo de uma olhadinha assim, com um olhar não tanto crítico, porque eu fiquei encantado. Então, acaba que o que eu destaquei não tira o brilhantismo do seu trabalho. Então, assim, inicialmente, comentários gerais, eu vejo que na sua forma de escrita, eu vejo necessidade de você separar algumas ideias, principalmente dentro de parágrafos. Por exemplo, logo o primeiro parágrafo, quando eu li, eu vi que houve um atropelo de ideias. Talvez seja interessante você colocar alguns pontos continuativos aí. Porque você começa com uma ideia, ao invés de você desenvolver essa ideia, você já pula para outra no mesmo período. Isso causa um certo desconforto na hora da leitura. No primeiro parágrafo ainda, eu percebi que você citou 6 autores sobre uma fala que vai falar sobre oportunidade de negócio, potenciais causadores de sérios problemas socioambientais e econômicos. Eu vou fazer uma pergunta retórica, por assim dizer. Será que esses 6 autores falaram exatamente a mesma coisa, assim, que tiveram a mesma ideia? Talvez você tenha que ter um pouquinho de cuidado aí, quando você utiliza muitos autores para falar uma ideia, assim, a gente fica com essa dúvida, será que eles falaram a mesma coisa? Em relação, já no segundo parágrafo, eu tive a mesma ideia do professor Ernesto, né, sobre a perspectiva de quem, logo no início, você fala, essa pesquisa reflete a sustentabilidade na etapa pós-descarte de equipamentos eletrônicos, sobre a perspectiva de quem? Né, que acho que lá na internacional você fala, né, dos consumidores, dos governantes, então eu tive essa mesma dúvida. Eu acho que está faltando um pouquinho mais da problematização. Mas por quê? Essa problematização está no período, está no tópico seguinte, né? Então, assim, logo nessa introdução, eu estou vendo um conceito, né, como a literatura trata. Estou sentindo falta dessa problematização com a característica da introdução. Então, eu sugiro que você pegue esse problema de pesquisa objetivo, que está no tópico seguinte, 2, e incorpore ele à introdução. Porque em dissertações, claro, né, que a gente faz essa comparação, mas acho que artigo, eu particularmente acho mais interessante você juntar. Então, assim, sobre a introdução, de maneira geral, você pode melhorar ela, né, nesse sentido de problematizar mais. No caso, você traz esse item 2 para o item 1 e melhora ele, porque acho que cabe tem espaço suficiente, né, você tem bastante discussões, acho que essas discussões que estão sendo faladas aqui durante esse evento pode ser interessantes para você estar incorporando, né. Na sua relevância, você falou que não há um consenso sobre a questão lá do volume per capita e tal, e isso é um objeto de estudo relevante para gestores. Para mim, não ficou muito claro a relevância na introdução, porém, com a leitura do texto, eu consegui identificar, mas se você explicitaria melhor isso na introdução. Na fundamentação teórica, de maneira geral mesmo, eu vi alguns errinhos de digitação, né, de português, aí você dá uma olhadinha, também alguns errinhos de formatação, mas
Uma coisa que eu só vou prestar atenção aqui, porque assim, eu sou da área de mercado e da área de finanças, então eu posso pecar ao fazer esse comentário agora, não, no sentido que logo no primeiro período do item 3.1 você fala a combinação de demanda do consumidor por inovação. Eu falo que não é só o consumidor que traz inovação, as empresas também demandam porque elas precisam se destacar no mercado, né? Então eu teria um cuidado um pouquinho maior na hora dessa frase, que for muito específica, cabe é um pouquinho geral. Na página 6, a sua metodologia, ela não achei ela muito clara, assim, eu gostaria de replicar essa pesquisa, não consegui, acho que eu não conseguiria replicar, devido à falta de detalhamento. Eu acho que é mais interessante você falar um pouquinho mais sobre os métodos, inclusive você utiliza muitos autores, né? Tem uma parte que você fala, né? Iniciou sua entrevista, que o instrumento utilizado como roteiro para a entrevista semi-estruturada foi elaborado à luz de... Não sei esse nome, né? Aí, na hora que eu vi esse autor, eu pensei, ela replicou, ela adaptou o questionário desse autor, né? Mas quando eu fui lá nas suas referências, eu vi que ele é um professor de metodologia, então ele não é da área, né? Você me corrija se eu estiver errado, né? Pelo que eu vi, ele é um professor de metodologia, que vai falar sobre pesquisa 4, pesquisa. Então, assim, tive essa confusão, pensei que você tinha replicado o formulário dele, né? Então, se fosse, eu sugeria que você disponibilizasse o formulário também, porque... Oi? Quer falar alguma coisa? Nesse sentido, só para esclarecer, na verdade, o Luciano Munk, ele não é professor de metodologia, ele trabalha com sustentabilidade, inclusive a tese de doutorado dele foi defendida aí na FEA, e a orientadora dele foi a professora Maria Tereza Leme Fleury. Tá? Ele também pode dar aula de metodologia, mas ele é um pesquisador da área de sustentabilidade, só para esclarecer. Tá? Então, o instrumento dele foi um instrumento de validade, é um instrumento que ele usou na tese de doutorado dele. Tá? Foi. Perfeito. Então, acho que seria muito interessante. Então, eu tive a ideia inicial correta, né? Que, de certa forma, foi adaptado. Eu pensei que quando eu li a citação dele estava como se fosse um livro de metodologia. Então, tive essa confusão. É um artigo que ele escreveu só falando sobre esse instrumento. O instrumento nós replicamos na íntegra. O que a gente criou de instrumento foi o roteiro para a entrevista semi-estruturada, né? Teve a observação também da parte do desmonte, o que eles faziam com as peças, com os resíduos deles, uso de energia, tudo isso. E teve também a coleta de dados nos sites das organizações, fanpages também, para ver o que eles falavam sobre fornecedores, sobre o posicionamento deles, área de abrangência, quantidade de atendimento, essas coisas. Então, eu vou só desligar a câmera aqui, talvez por causa do barulho, que acho que é o consumo de internet, desligar o meu áudio e voltar ao normal. Tá. Obrigado. Dando sequência, então, assim, por isso eu tive essa confusão, algumas outras pessoas podem ter. Então, se você especificar um pouco melhor a sua metodologia, talvez isso não aconteça, né? E, dando sequência, eu vi que tem alguns parágrafos que precisam ser melhor desenvolvidos, né? No sentido, por exemplo, na metodologia ainda. Ao final, realizou-se uma breve visita, observação das instalações, operações e andamento. Ponto. O parágrafo acabou ali, eu fiquei, está muito geral isso, eu acho que isso poderia ter melhorado. Ainda você falou, algumas anotações foram feitas, e dando sequência, se fala um pouco do aporte teórico. Eu não consegui identificar a teoria no seu artigo. O que é teoria? Teorias são modelos, né, que permitem generalizações, que vão explicar algum fenômeno, ou predizer ou prever algum. Então, assim, eu teria um pouquinho cuidado com esse aporte teórico, fazer alguma menção à literatura ou algo do tipo, né? Que, lembrando que literatura não é teoria. Então, esse termo aí me chamou a atenção. Na página 11, sua contribuição, eu achei isso bastante diferente, eu não tô acostumado com a área de mercado e da área de finanças. Achei extremamente interessante isso, quando você coloca o objetivo e os principais resultados, achei muito interessante, você está de parabéns, inclusive já tive até a ideia de fazer a mesma coisa com um artigo meu, super bacana, interessante demais, viu? Legal.
nas referências bibliográficas, eu chamo esse termo bibliográfico, na verdade, né? Porque eu vi que você citou artigos, então, acho que só referências, eu acho que já atende, já deixa de uma maneira mais ampla, né? E a formatação que você colocou justificado, mas aí você dá uma consertada. Então, assim, de maneira geral, seu artigo está muito bom, eu particularmente gostei. São esses pequenos detalhezinhos que não tiram o brilhantismo no seu trabalho, né? E, assim, é uma visão que eu tive, né? Mas aí você pode estar consertando ou não, você pode estar levando em consideração. Parabéns mesmo, viu? Ok, eu acho que perfeito. Vamos para a segunda apresentação, né, da Fernanda com o professor Ernesto, até pelo avançar das horas, para a gente não perder o ritmo, né? Então, a Fernanda, fique à vontade para se apresentar, né? Apresentar o professor Ernesto, no que for. Ele já se apresentou também, mas um resumo, e aí eu vou pedir, eu acho que, eu não sei quem é que está, colocou o vídeo, acho que você, então eu vou pedir para você disponibilizar o vídeo, porque ficou meio com eco aqui, então acho que fica melhor. Se você puder fazer essa gentileza, agradeço. Ok, muito obrigado, Fernanda, fique à vontade. Bom dia, eu sou aluna do programa de pós-graduação da Unip, eu faço mestrado. O meu artigo ele está em andamento, a minha tese está em andamento, eu ainda não passei na qualificação. Então, o artigo foi baseado em dados secundários e em duas entrevistas técnicas. O professor Ernesto é meu orientador. E a gente tenta mostrar um primeiro quadro, né, um primeiro levantamento do que se vê aqui na cidade de São Paulo. A Larissa ela comentou no início que o nosso trabalho tem um pouco a ver com cooperativas. Cooperativas não é o nosso foco é nas redes, né? A rede de São Paulo. Então, a cooperativa ela pode ser um ator dessa rede, mas ela não é o foco do trabalho. E a gente tenta levantar a questão da governança colaborativa como um mecanismo que pode ajudar essa rede a melhorar, a evoluir, já que o dado que a gente tem é o dado da ONU, de 3% na América Latina de reciclagem de eletrônicos. Vou colocar o vídeo, Anderson, por gentileza. Eu já deixei disponibilizado aí também o link, caso vocês queiram assistir por lá, mas eu vou compartilhando. Preciso só fazer um ajuste. Bem, olá a todos. Eu sou o professor Ernesto Giglio, da Universidade Paulista, a Unip, programa de pós-graduação em administração. Obrigado pela sua visita. Estamos aqui, então, para apresentar um trabalho sobre a reciclagem de resíduos eletrônicos, que está sendo comandado pela Fernanda Pedro, nossa aluna, que vai trazer as primeiras informações, e eu entro ao final para falar um pouco mais da proposição. Fernanda? Olá a todos, eu sou Fernanda Pedro, aluna do mestrado da Unip, e nós vamos apresentar nosso trabalho. Eu sou o professor. Ok, então vamos colocar aqui as telas, voltar ao início. Pois não, Fernanda, você vai falando e eu vou passando. Nosso trabalho é intitulado A Governança Colaborativa como Caminho de Solução nas Assimetrias da Tarefa de Reciclagem de Resíduos Eletrônicos. Os participantes da pesquisa foram eu, o professor Ernesto Giglio, Alex Luiz Pereira e Marcelo Vieira Borges. É estimado que na América Latina a taxa de reciclagem ela seja por volta de 3%, muito abaixo da média mundial, que é por volta de 20%. A União Europeia, que tem a maior taxa de reciclagem, ela é de 35%, e nos Estados Unidos é por volta de 22%. É sabido por todos que os resíduos eletrônicos eles constituem um problema crescente no mundo. Afinal, a nossa dependência tecnológica ela só cresce. Mas essa questão dos resíduos eletrônicos ela ainda é pouco investigada e elas não têm modelos gerenciais eficientes.
Então, a nossa pesquisa, ela é uma pesquisa que ela ainda está em andamento e ela foi feita, e o foco, na verdade, é na cidade de São Paulo. Essas são as características da rede de reciclagem. Num primeiro momento, nós observamos aqui na cidade de São Paulo que nós temos uma diversidade de pontos de coleta, de organizações nessa tarefa. Existem vários caminhos para o envio do material, várias maneiras de lidar com esse material e depois vários destinos. Nós fizemos esse fluxo que indica o início lá na indústria do eletrônico, e depois nós temos dois tipos de consumidores, o consumidor que é o residencial e o consumidor organizacional. Esses consumidores, eles precisam tomar alguns tipos de decisões com relação ao descarte. Ou eles descartam o lixo, ou melhor, o resíduo eletrônico, no lixo comum, ou eles vendem, ou eles destinam a um descarte responsável. Então, do lado direito desse fluxo, nós temos o descarte responsável, seria o descarte formal, certificado, com cooperativas, pontos de coleta, startups, em universidades, empresas certificadas. E do lado esquerdo, nós temos o descarte, que seria o descarte informal. São sucateiros, empresas informais, empresas que não se importam com o meio ambiente, ou pior ainda, o descarte no lixo comum, que acaba indo para os aterros e acaba poluindo o meio ambiente de forma mais direta. Os problemas mais visíveis que nós encontramos no e-waste, que é chamado, né, no lixo eletrônico em São Paulo, são as assimetrias. Nós acreditamos que essa rede ela possui várias assimetrias entre esses atores. São assimetrias de interesses, assimetrias de objetivos, existem comportamentos oportunistas que visam só o lucro, existem problemas de comprometimento, existem problemas de cooperação. Isso sem levar em conta as falhas de regulação e fiscalização que o setor público muitas vezes não faz. Ok. Bom, vou falar um pouco sobre a proposição, né? No artigo isso está bem mais detalhado, mas a pesquisa envolve o conceito de governança colaborativa, aparece nos artigos sobre políticas públicas, e a nossa proposição é que exatamente a ausência desse acordo entre os atores é que causa os problemas de eficiência da reciclagem. O que é governança colaborativa, né? Então, o conceito até advindo de psicologia social e sociologia, sobre dinâmica de grupo. Quando um próprio grupo que constrói as suas regras de ações coletivas, define suas regras, as suas práticas, ocorre que no grupo surge uma maior responsabilidade, um maior comprometimento com seguir essas regras, né, e ao mesmo tempo controlar essas regras. Então, governança colaborativa, eu estou falando um pouquinho diferente do que aparece nos textos, mas ela é mais referente a esses modos de construção das regras de como é que nós vamos fazer essa coisa juntos. Então, o que nós verificamos até agora, né, esse é o trabalho da Fernanda, é que você praticamente não tem exemplos de micro-redes ou sub-redes que tenham realizado essas governanças colaborativas, esses acordos para seguir todos os itens de sustentabilidade nos seus 3 pilares, que é a sustentabilidade, que é o desenvolvimento social e o econômico. Parece haver, né, usando um termo aí do institucionalismo, uma lógica mais voltada para o mercado, de competição, de políticas de preços, né? Então, o trabalho é que, a proposição é que se existisse essa governança colaborativa, mesmo em micro-redes, nós teríamos uma taxa um pouco mais alta de reciclagem, porque 3% é absurdo, né? Então, a pesquisa está em andamento, né? Faz parte aqui do nosso programa de pós-graduação. A Fernanda está no meio do trabalho, e agora ela vai começar a parte de campo propriamente dita.
A ideia é que, ao final do trabalho, que deve ocorrer daqui a alguns meses, a gente tenha feito uma contribuição para a teoria de governança em redes. Governança em redes é um tema bastante investigado, mas quando a gente chega nessa parte específica de acordos entre os atores, não existe muita teoria a respeito, não, né? Até porque cai em outros campos de dinâmica de grupo, que é difícil aparecer em trabalhos de administração. E, quem sabe, né, um benefício gerencial a partir dos resultados que nós encontrarmos. Existem aqui algumas referências, estou colocando a tela, caso alguém se interesse depois em verificar, né? E estamos aqui com os contatos. Obrigado, Fernando. Obrigado, professor Ernesto. Uma outra visão, acho que essa visão da colaboração é bastante interessante e é o que nós precisamos, porque nós falamos muito, mas praticamos pouco, né? Então, acho que um estudo nesse sentido seria bastante interessante para que a gente possa desenvolver isso nessa área de sustentabilidade, né? Nós falamos muito e praticamos pouco. Infelizmente, eu acho que vai ser bem interessante. Obrigado pela apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, por gentileza, pode se manifestar. Fábio, posso fazer uma pontuação? Coisa rápida. Só falar para vocês que governança colaborativa não tem esse sentido de Madre Teresa, né? De todo mundo vai se unir e de agora em diante todos os corações estão unidos. Não, governança colaborativa é uma expressão de uma forma de se trabalhar em conjunto. Assim como existem formas competitivas, existem formas colaborativas. Então, dentro da expressão, que é um pouquinho diferente do que aparece em políticas públicas, essa expressão significa os acordos, inclusive comerciais, mas também os acordos políticos e os acordos de inclusão social. Aí sim, né, Larissa, onde entram as cooperativas e essas empresas intermediárias, que são as desmontadoras, né? Esse é um campo bastante confuso. Quem desmonta às vezes vende, né? Quem vende às vezes não desmonta. Esse é um campo bem confuso. Mas governança colaborativa, só para quem não está muito acostumado com a expressão, não é essa ideia mítica e romântica de agora vai dar tudo certo porque todo mundo vai trabalhar junto. Não, é um modelo de forma de trabalho diferente dos modelos competitivos que a gente normalmente aprende nos cursos de graduação. Perfeitamente possível, quem leu um pouquinho de cooperativismo, economia solidária ou gestão participativa sabe o que eu estou falando, né? Só para pontuar, assim, né, caso alguém perguntasse, poxa, mas você acha possível um negócio desse? Não só possível, como existe no mundo inteiro, um monte de exemplos. Alguém? Se não tiver, vou ceder a palavra para o Anderson. Professor Valdir, Larissa, Rafael. O Vitor Vieira é o que chegou agora. Não sei quem quiser se apresentar também, fique à vontade, Vitor. Não sei se você é autor de algum artigo ou está só para consultar sobre os... Meu amigo querido. Ah, perfeito, perfeito. Mas também pode participar, fique à vontade, tá ok? Na apresentação, acho que... Desculpa, Larissa, você ia falar? Não, pode continuar. Existe um quadro lá que, obviamente, não deu para vocês verem direito, né? Quem viu o vídeo pela primeira vez, nós temos em tela maior, mas eu queria ver se a Fernanda tem o desenho da nossa proposição aí no ponto. Você tem, Fernanda? Não, não é esse não, Fernanda. Eu queria o desenho... Bom, a gente pode falar desse daí rapidamente, né, para dar a palavra aos outros. Acho que agora dá para ver um pouquinho melhor que do lado direito você tem o circuito formal, que eu acho que é o que a Larissa está
com os maiores esforços na pesquisa dela. E do lado esquerdo, a gente tem toda aquela informalidade de aterros, catadores de rua, sucateiros, pontos de coleta não classificados, né? É um mundo de informalidade que é o que faz, na verdade, que a gente chegue nos 3%, porque não deve ser só 3%, deve ser mais. Só que esse lado esquerdo aqui não tem registro, não tem controle, não tem... como é que chama quando você acompanha um produto? Esqueci agora a expressão técnica. Rastreamento. Não tem rastreamento, né? Então, é um mundo à parte aí que os fiscais não têm a menor chance de levantar e fiscalizar, né? Então, por isso que o trabalho está retratando essas duas realidades. Uma da formalidade, a lei é bastante clara, a lei é bem detalhada, o que a empresa tem que fazer, o que o desmontador tem que fazer, a cooperativa, está tudo lá, são mais de 400 páginas, está tudo lá. Mas a realidade predominante é a do lado esquerdo. O que eu queria ver se você tem, Fernanda, é o desenho da pesquisa, que está no texto da qualificação, tá? Enquanto o pessoal vai comentando, você busca aí, por favor. Eu queria perguntar para vocês um ponto que me chamou a atenção numa das nossas entrevistas. Eles falaram assim que era importante ter uma amarração, por exemplo, na hora de fazer liberação de alvarás, que as prefeituras elas poderiam cobrar das empresas entregar um certificado de destinação correta dos resíduos para poder emitir o alvará. Seria algo bem, assim, direto que o poder público poderia contribuir, né? Ao invés de ficar aplicando multa para quem fizer destinação inadequada. Então, esse ponto eu achei interessante, não sei como isso está em São Paulo. Aqui no Triângulo Mineiro, a gente só viu em uma cidade, né? Em Uberaba, que é até menor que aqui. Não sei se isso vai aparecer aí no trabalho de campo de vocês. E uma iniciativa que eu acompanho, que é aquele... Eu não me lembro se é pólen, agora me deu um branco no nome da empresa, mas que eles estão fazendo comercialização, eles alugam containers e eles se instalam em supermercados grandes, tipo Carrefour, esses maiores, e eles fazem uma parceria para que eu, consumidor, vou lá no container destinar meu resíduo, né? Ganho pontos para eu poder usar nesse supermercado com quem eles fizeram já parceria. Então, usando como uma moeda de troca ali, né? Então, eu não sei também se isso vai aparecer como uma possível forma colaborativa, se é por aí que... Se eu entendi bem. Uma forma de solução, né? Você Aham. incentivar o consumidor a ir lá descartar de maneira correta. O que a gente tem aqui em São Paulo é a Green, né? Com seus pontos de coleta, mas o consumidor não recebe nada em troca. Ele vai lá porque ele acha que é correto. Normalmente, esses pontos eles estão em parques, então, se você pensar numa lógica de quem vai em parque gosta do meio ambiente, vê lá, então, a caixinha lá de descarte, então fala, da próxima vez que eu vier eu trago, né? Então, no momento é o que eu achei, sem contrapartida. Eu concordo muito com o que o professor Ernesto estava dizendo, né, de que essa romantização sobre querer fazer o descarte correto, ela empaca, né? A gente tem que pensar em caminhos onde vai existir uma moeda de troca ou algum benefício compartilhado para que realmente tenha um incentivo real e não só de consciência limpa, né? Porque senão é insustentável. Na lei isso existe, viu, Larissa? Aliás, como o professor Fábio disse, só agora é que a lei está se unindo, né, a federal, a estadual e a municipal, porque até alguns anos atrás era uma bagunça total e irrestrita. Era uma lei para o fabricante, uma lei para o importador, uma lei para as cooperativas, uma lei para aqueles que fazem a parte técnica de desmontagem,
que aliás existe, viu, Larissa, aqui na Unicamp, tem laboratórios que têm desenvolvido técnicas de separação de material, negócio de última geração. Só agora, e é o que a Fernanda está acompanhando, só agora, nesse ano, é que surgiu um acordo intersetorial, não sei se é só de São Paulo, Fernanda, agora não lembro, um acordo intersetorial para que essas coisas se organizem, porque enquanto a empresa não vir uma vantagem dela ser sustentável, não vai acontecer absolutamente nada, mas a vantagem já está lá no papel. É Já está nacional. lá, né? É nacional, né? Então, são coisas na linha de créditos de carbono, essas coisas assim, né? Responsabilidade social, de você manter uma cooperativa, você ganha incentivos fiscais, tem um bocado de coisa aí. Por isso que esse nosso desenho aí, essa parte cinza, é a solução dessas assimetrias que hoje existem, né? O trabalho é a solução de assimetrias através da governança que vai estruturar essa rede. Por enquanto, as assimetrias dominam, né? E essas assimetrias determinam uma lógica de mercado. Se essa lógica de mercado puder ser combatida ou incorporada aos programas de sustentabilidade via incentivos, legislação, fiscalização, acordos, vantagens e tudo mais, aí sim nós vamos ter uma estrutura e funcionalidade de rede. Esse é o trabalho dela, né? Eu ainda acredito muito que a coisa mais importante, né, que mais precisa ser trabalhada quando o tema é sustentabilidade, é a questão da educação para a sustentabilidade, que é alguma coisa que até o Enampad já se tem uma área que trata sobre isso. Não adianta, enquanto cada um dos participantes desse, né, desses grupos, desses diferentes grupos de interesse, não conseguirem entender a sustentabilidade a partir da educação para a sustentabilidade, nós não vamos conseguir chegar a acordo nenhum, porque fica um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e como você bem colocou, né, professora Ernesto, todos os atores têm os seus, todos os participantes têm os seus interesses, né? E aí, naquela loja do interesse que se sobrepõe ao coletivo, nós conhecemos há algum tempo. Então, é preciso. Isso é um trabalho de longo prazo, efetivamente, mas eu acho que qualquer iniciativa é válida, até a iniciativa daquele empresário que atua muito mais pensando no lucro, né, do que no bem comum, mas que alguma coisa está fazendo. Né? Realmente, viu? Precisa repensar muita coisa, né? Em relação a isso. Ô, Fernanda, eu tava lendo o seu artigo também. Ele tá bem fechadinho, né? Eu vi que não ficou nenhuma ponta solta, você tá de parabéns. Tá muito bem escrito. E, assim, de maneira geral, percebi que é uma temática importante, tem relevância, muita relevância também. Eu gostaria de falar só um pouquinho aqui, assim, rapidamente, em cima da introdução, né? Assim, eu vi que você utilizou a literatura cinza, né, que são essas que a gente chama de reportagens. Existe um preconceito hoje em dia na academia, mas está sendo mudado, graças a Deus, porque o pessoal não atribui muita validade a essas reportagens, porque assim, não passam por um processo de crivo, né, um processo de validação. Mas eu achei interessante, até porque isso pode contribuir para as pessoas estar mudando essa percepção sobre essa literatura, né? Aí, assim, na introdução, eu te sugeriria você explicar um pouquinho, explicitar, na verdade, a relevância, né? Obviamente, a gente consegue identificar a partir da leitura do texto, mas por se tratar de uma introdução que você convida o leitor, acho que seria interessante deixar um pouquinho mais claro, né? Assim, tive curiosidade, como eu vi que houve uma entrega no texto, aí eu falei, poxa, um tema bem interessante, será que ela motivar a fazer essa pesquisa? Então, talvez seja interessante você também colocar ali. Tem alguns momentos que você chama de um possível motivo, conforme dados iniciais coletados pelos autores, aí eu fiquei por quais autores? Que está no parágrafo solto. Aí eu fiquei com essa dúvida, mas aí você pode buscar algum tipo de
resposta. Inclusive, eu vou usar essa palavra resposta, que você também utiliza no seu texto, falando que, considerando a baixa eficiência e resultados do campo, o artigo propõe uma resposta. Aí fiquei com a dúvida aqui, como está em um outro parágrafo, resposta a quê? Ao problema de pesquisa, a esse tema, assim, ficaria interessante você colocar, deixar isso aqui um pouquinho mais claro, para a gente entender. Nos fundamentos, eu volto a dizer a mesma coisa que eu falei com a Larissa, em relação ao uso do termo teórico, né? Você começou o fundamento teórico, base teórica. Eu entendo de visão relacional, ela não é teoria, ela é uma abordagem, certo? Então, essa palavra teoria, eu vi que seu artigo não tem, não tem teoria, por assim dizer, que isso não descredibiliza nenhum seu artigo, né, claro, mas seria interessante você repensar a forma que essa palavra teoria está sendo aplicada, né, base teórica, que na verdade visão relacional é uma abordagem, quando se fala de governança colaborativa, não é teoria, é abordagem, então trocaria esse termo. Alguns pontos precisam ser melhores desenvolvidos, justamente quando eu vejo alguns parágrafos em torno de 3 a 4 linhas, que cabe espaço você discutir mais, até para deixar ficar mais compreensível e você segurar um pouquinho o leitor. E dentro da metodologia, acho que seria interessante explicitar um pouquinho melhor como é que foi essa análise de dados, porque ficou algumas coisas, fiquei algumas dúvidas, na verdade, quando você, por exemplo, fala que você utilizou, né, a natureza do discurso, você usou dados quantitativos, aí você já entra um pouquinho na minha área dessa parte quantitativa. Poxa, como é que esses dados foram organizados, por assim dizer, de maneira quantitativa? Dados em painel, como é que foi utilizado isso? Então, acho que cabe você focar um pouquinho mais, explicitar sobre a análise de dados. Aí você também fala que você fez uma comparação, né, entre esses dados. Aí, poxa, que esses dados foram comparados com algum tipo de parâmetro, teve algum instrumento que ofereceu um norte, né? Como é que esses dados foram tratados? Então, assim, de maneira geral, eu não consegui encontrar pontos críticos no seu artigo. Ele está, como eu falei, bastante interessante, tem uma relevância muito forte, tem altamente potencial de publicação, assim como os demais, e eu acredito que ele tem espaço para discussão, até porque é um trabalho que está em desenvolvimento, né? Ele é bastante interessante. Aí eu só tenho a você parabenizar mesmo, viu? Parabéns. Fábio? Pois não, professor. Só assim, são muito interessantes os comentários aí do colega, né? Mas lembrando que esse é um artigo muito resumido que é apresentado no Congresso, né? Assim, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, acho que é mais para a gente debater as ideias. A dissertação da Fernanda está com 120 páginas, existe um artigo de 30 páginas e esse resumo que foi enviado para o SEMEAD, né? Então, como eu estou vendo que o colega é bastante inteligente em perceber onde é que estão os pontos críticos, vou perguntar se ele permitiria que a gente enviasse o artigo de 30 páginas para fazer uma avaliação, que aí eu acho que ficaria um pouco mais dentro de qual é o estágio atual, né? Aqui no SEMEAD é um texto muito curto, né? Muita coisa tem que ser retirada mesmo, né? Mas obrigado pelos comentários. Ok, obrigado, eu acho que bem pertinente. Se o Anderson puder fazer essa gentileza, eu acho que seria bem interessante. Eu acho que é bastante crítico e isso é bom para o Rafael, Fernanda, Larissa, né? Toda vez que nós enviamos artigos para os periódicos, esse tipo de crítica vem, apesar de nós sabermos, mas na hora que nós escrevemos, acabamos deixando escapar uma ou outra coisa. Então, sempre é bom esse olhar crítico. Muitas vezes, o olhar crítico não é crítico de reclamar sobre o trabalho ou depreciar o trabalho, sim acrescentar, como eu disse. Nós vamos começar a chegar aqui e nós vamos estar acrescentando. Muitas vezes, aqui, tanto o professor Ernesto como o professor Valdir são bastante participativos, né, nos artigos, mas nem sempre isso é uma realidade. Vocês devem conhecer colegas de turma de vocês que o orientador nem olha o artigo, né? Então, aí sempre é um outro professor que acaba ajudando, né? Então, eu acho que esse olhar crítico, crítico não no sentido de destruição, mas crítico no sentido de construção, eu acho que é bem interessante. Muito bem, vamos, pelo adentrar da hora, passar para o Rafael a palavra, Rafael.
e se você se apresenta e aí logo em seguida o Anderson coloca a apresentação e o vídeo, tá ok? Obrigado. Tá bom. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Rafael Santos e eu atualmente sou estudante de mestrado em... Vocês me escutam bem? Tá certo? Áudio, porque eu mudei o fone. Ah, tá, obrigado. Eu sou estudante de mestrado acadêmico em Relações Internacionais na PUC aqui no Rio de Janeiro. Só que durante o desenvolvimento dessa pesquisa, que hoje eu apresento como artigo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Conhecimento e Aplicação no Cefet Rio, perdão, eu fui bacharel em Negociações Internacionais no próprio Cefet. E aí eu fazia parte de um grupo de estudos aplicados que tem no Cefet em questão de sustentabilidade e política e aplicação de políticas verdes, como tornar a instituição mais verde, mais ecoeficiente. Fazia parte desse grupo de estudo com outros professores da instituição, que são os coautores desse trabalho. A professora Úrsula Murayama, a professora Aline Trigo, o professor José Trigo e a professora Liz Rejane Insberne, que estão o nome está no vídeo, como vocês vão ver logo após. E aí, como eu disse, esse grupo de estudos, o objetivo era tornar o Cefet uma instituição mais ecologicamente correta, tendo como parâmetro os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foram acordados na ONU durante a assinatura do Acordo de Paris. E aí a gente via como o Cefet é uma instituição pública, então a gente segue uma série de políticas, tem que seguir uma série de instrumentos jurídicos legais que são do poder público, e aí a gente via como implantar no dia a dia, no cotidiano da instituição, essas mudanças que iam desde a questão estrutural até a mudança de comportamento, né? Comportamento e educação do corpo discente, do docente e também dos servidores, porque isso é uma proposta que envolve todo o corpo. E aí, portanto, como vocês vão ver no vídeo, o nosso problema de pesquisa era pensar como essas instituições de ensino superior elas podem funcionar como esse palco, né, que articula essas ideias e também implementa no dia a dia e mobiliza a comunidade como um todo. E aí no vídeo eu vou pontuar, né, de forma mais localizada os nossos objetivos, a metodologia e os resultados que nós obtivemos nesse estudo de caso. E é isso. O presente trabalho ele é fruto de um projeto científico que ocorreu dentro do Cefet Rio e que resultou tanto na elaboração quanto na publicação de um artigo intitulado Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Conhecimento e Aplicação no Cefet Rio. Em 2015, durante a celebração do Acordo de Paris, foram instituídos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais as suas metas e indicadores. E eles fazem parte de um cenário muito mais amplo e muito mais complexo por parte das Nações Unidas no que diz respeito ao tratamento de questões relacionadas ao meio ambiente. Aqui, portanto, fazendo parte dessa nova agenda ambiental da ONU, o meio ambiente ele passa a ser visto e as suas questões passam a ser vistas dentro da sociedade em diversas dimensões, a dimensão econômica, política, institucional e social, e passa a ser tratada dessa forma integrada. E a Agenda 2030 é outro documento importante que estabelece o prazo, ou seja, 2030, para que esses objetivos sejam alcançados. Aqui nessa foto a gente vê esses objetivos, mais as diferentes dimensões social, econômica e institucional dos ODS. Por isso, o nosso objetivo dessa pesquisa foi de pensar em que medida as instituições de ensino superior, as chamadas também IES, elas podem funcionar como atores sociais na implementação dos ODS e também na disseminação e veiculação desses ODS para a comunidade como um todo. Além disso, nós buscamos investigar e analisar empiricamente a aplicação dos ODS em práticas e atividades cotidianas dentro do Cefet, através de um estudo de caso que vai ser mostrado ao longo desta apresentação. E aí, quanto ao referencial teórico, nós utilizamos alguns conceitos na pesquisa,
como a própria ideia de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável que nós retiramos do relatório de Brundtland, de 1980, que define como a capacidade de suprir as necessidades humanas atuais sem que as necessidades das gerações futuras elas estejam comprometidas. E aí a Agenda 2030, esse documento, ele é classificado como um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal com mais liberdade, ao passo que também reconhece a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões como sendo o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. E reforçando mais uma vez essas 4 grandes dimensões dos ODS. Outra parte importante foi a questão da coleta e análise documental, que foi importante para entender como o poder público, o governo brasileiro, ele internaliza esses ODS que foram acordados internacionalmente. Aqui eu saliento o decreto número 8.892, de 2006, porque ele foi responsável por instituir essa Comissão Nacional para os ODS, que tem esse objetivo de dar transparência a todo esse processo de implementação da Agenda 2030. E aí nessa foto nós vemos a estrutura dessa comissão. O que eu gostaria de ressaltar aqui é que não se restringe ao poder público, ao governo federal e às unidades federativas, mas traz também setores da sociedade civil, setores do âmbito privado da sociedade dentro dessa questão ambiental dos ODS. Quanto à nossa metodologia, além dessa parte mais teórica, dessa revisão de bibliografia, dessa pesquisa qualitativa, nós buscamos alinhar também com o estudo de caso, com uma forte evidência empírica, mostrando a aplicação e os impactos gerados por atividades, projetos e práticas sustentáveis dentro do Cefet Rio, tendo como base a construção de um plano de ação que possa engajar e articular diferentes atores sociais dentro da nossa comunidade. Por isso, nós analisamos o Plano de Sustentabilidade Ambiental de 2018, que é um documento que mostra como a instituição, como o Cefet, lida com temáticas referentes à sustentabilidade e ecologia. O Cefet, ele se caracteriza por ser um centro federal de ensino tecnológico, que conta tanto com cursos superiores, como também cursos de ensino profissionalizante a nível médio e técnico. As suas atividades, elas se resumem em 4 grandes áreas, que é a de ensino, pesquisa, extensão e gestão, que na prática e no dia a dia, essas atividades elas se sobrepõem, elas não são estáticas. E aí, por isso, no nosso estudo de caso, nós realizamos um levantamento e mapeamento de atividades e projetos relacionados a cada um dos ODS. Nós listamos as atividades do Cefet, mais o respectivo ODS, como nós podemos ver neste documento, em que está o tipo da ação e o prazo em que as ações foram realizadas. E o que nós percebemos nessas ações é que a Enactus, que é um projeto de extensão do Cefet, ela tem um papel muito importante na difusão desses ODS e os seus projetos sociais também. A Enactus, ela se define como uma organização sem fins lucrativos que é formada por jovens universitários, por professores e líderes de negócios, que tem como propósito desenvolver projetos sociais que utilizem o poder positivo dos negócios. Aqui nós percebemos que a Enactus ela se baseia no empreendedorismo social, nas ideias de economia verde, solidária e colaborativa, além de práticas de sustentabilidade, voltadas para as comunidades em situação de maior vulnerabilidade social. Em virtude disso, nós percebemos que as instituições de ensino superior elas funcionam como palco de diálogo, de articulação de ideias e de discussão para a implementação dos ODS. E aí, a instituição de ensino superior ela tem essa característica de mobilizar diferentes setores da sociedade para dentro da instituição e servir como um palco de diálogo, de fomento de ideias. E aqui nós percebemos, portanto, essa necessidade de divulgar e expor esses resultados que são produzidos em trabalhos acadêmicos para toda a sociedade, por meio de atividades lúdicas e eventos positivos, como feiras, palestras, rodas de conversas, que mobilizem esses outros setores.
E é também, portanto, essa necessidade, essa importância de promover uma capacitação do corpo docente para que eles também sejam agentes da promoção de desenvolvimento sustentável. Outro ponto importante é inserir os objetivos de desenvolvimento sustentável dentro da grade curricular de cada curso, para que os estudantes eles vejam nitidamente a relevância dos ODS na sua carreira, no seu curso. E aí um desafio que nós percebemos é como abordar a sustentabilidade nos termos da cidadania, porque nós entendemos que a sustentabilidade ela é uma condição necessária para exercer a cidadania. E aqui nós temos uma foto evidenciando a Semana do Meio Ambiente no Cefet, que ocorreu em 2019 com parceria do SESC. Algumas referências dessa apresentação. E aqui eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo e a todos envolvidos nessa pesquisa. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer um comentário rapidamente, que eu esqueci que é algo pertinente, que na época que o projeto de pesquisa ele foi de julho, começou em julho de 2018 até julho de 2019, então foi um ano para fazer esse mapeamento. E na época que a gente fez o mapeamento das políticas públicas, vocês podem ver que, como eu coloquei na data, a Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela é de 2017. Na época, a recepção do governo público, do governo federal, às ODS era diferente do atual momento. Então, a gente teve uma mudança no comportamento quanto à questão de sustentabilidade, uma mudança, e aí eu achei importante frisar isso, só para caso tenha algumas divergências do que a gente viu agora, antes e agora. Perfeito, muito obrigado, Rafael. Acho que perfeito, acho que esse é um trabalho um pouco está relacionado com o tema, mas um pouco diferente dos outros dois trabalhos que são mais aplicados. Não que não seja aplicado, porque é aplicado numa instituição de ensino, o que está sendo feito para que a gente possa atender os objetivos, né? Então, acho que isso, estamos perto, já estamos em 2020, o 2020 já se foi, né, praticamente, temos 10 anos aí para efetivamente poder atender tudo isso. Mais do que os 17 objetivos, que é bastante simples, o problema são as metas, né, que tem 100 e poucas metas aí dos objetivos. Para cada objetivo tem uma diversidade de metas, mas eu acho que é um desafio bastante interessante, nós precisamos associar e cada vez mais é um meio, isso a Fiesp, que é a Federação das Indústrias aqui do Estado de São Paulo, no ano passado, eles promoveram esses objetivos, trouxeram o pessoal do RIMA, trouxeram várias pessoas e desenvolveram esse tema bastante amplo, né, na gama empresarial. Então, eu acho que está bem dentro do escopo do que nós estamos conversando aqui. Eu acho que é a discussão. Parabéns pelo tema, a escolha do tema. Agora, abro as discussões para os demais participantes. Posso falar? Todos estão cansados já? Não. Vou fazer um comentário breve, então. Rafael, parabéns aí pelo trabalho, né? Assim, Fábio, eu entendo que a Agenda 2030 é um norte que, ao chegar em 2030, vão fazer um outro 2045, e assim nós vamos indo, porque o que a gente precisa é de um norte, né? Na verdade, ali, desde que Adão e Eva saíram do paraíso, começaram a degradar o planeta, os problemas são os mesmos, né? Esses 17 são os mesmos. Alguns se tornaram mais críticos, como a questão da água, por exemplo, né? Que hoje é um problema seríssimo, né? Mas, enfim, são esses os problemas. O que eu acho muito legal no trabalho do Rafael é tocar na ferida, de novo, das escolas serem instituições muito fechadas, que não participam da sociedade, né? E não usam a ferramenta mais forte que nós temos hoje de divulgação de práticas, que são as mídias sociais, né? As escolas ficam ali fechadas. Se você assistir um pedacinho de um canal de TV japonês, qualquer um deles, mas tem aquele mais que é mais dirigido ao Brasil, você vai ver assim, né?
tem lá uma música, aí apresenta uma musiquinha, né? Sempre naquele estilo japonês, de muito silêncio, muita coisa e tal. Aí terminou a música, não vem uma propaganda de um cantor. Terminou a música, vem uma pessoa lá, olha, agora eu vou explicar como é que você limpa o fundo do vidro antes de você colocar lá naquele lugar onde se faz a coleta do material. Aí o cara explica direitinho e tal, tal. Você entendeu? Daqui a pouco eu volto para falar de novo. Isso é constante, constante. Essa educação, né, que o Valdir estava falando, é uma coisa assim, não é uma chatice de vez em quando. Aquilo é batido o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, né? A escola não são as quatro paredes. A escola é o tempo inteiro aquilo que está acontecendo no seu dia a dia. Coisa que as cooperativas deveriam fazer também e não fazem. Cooperativas são ótimos lugares para se aprender coisas, cooperativas de reciclagem, né? Então, o Rafael acho que tocou numa ferida, né? Ele está numa escola que está fazendo projetos, então acho que ele não foi muito atacado por isso, mas se você for numa escola que é mais, digamos, voltada para o econômico e para o educacional e tal, essas coisas não acontecem. Né? Eu acho que tocou aí na ferida, Rafael. Você tem que ir no programa do Faustão para mostrar o seu trabalho. E assim, Ernesto, né, bastante interessante que a gente para refletir qual o papel social de uma instituição de ensino e como ela pode estar contribuindo para o cumprimento, para a propagação do entendimento dessas metas, né? E assim, Rafael, eu achei muito interessante mesmo, como o próprio professor Ernesto já falou, ele se difere um pouco do pessoal, até porque eu sou um estudo de caso bastante interessante, fiquei até desmotivado, poxa, a gente podia fazer isso também em universidades, né? Porque a universidade é um tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão, ela tem o seu papel social. Isso a gente para refletir muita coisa interessante, né? Então, assim, rapidamente aqui no seu artigo, eu gostei bastante, apesar de não ter muita familiaridade com o estudo de caso, mas eu gosto bastante dessa temática de sustentabilidade e gestão socioambiental. Então, assim, rapidamente, na introdução, acho que falta um pouquinho de problematização, não problematização assim, mas de você falar um pouco mais sobre o tema, né, sobre qual o papel da instituição, como está sendo discutido aqui, como é que ela pode estar contribuindo para as atividades, para que essas metas sejam cumpridas e também provocar reflexão nos atores sociais envolvidos. Na sua introdução, eu percebi que tem muito aspecto metodológico, certo? Então, assim, apesar de você não ter uma metodologia propriamente, uma sessão especificamente, talvez você poderia ser um pouquinho mais direto nesse aspecto metodológico e discutir um pouquinho mais sobre o tema, né, que é o desenvolvimento sustentável, como é que essa instituição ela pode estar ajudando a propagação e como é que ela está sendo feita, e né, acho que você poderia ter adotar um caráter um pouquinho mais descritivo, para a gente entender mais o papel da instituição Cefet, né, nesse âmbito. Né? De uma maneira mais simplista, eu vejo que todo o seu trabalho, uma boa parte do seu trabalho, você tem um artigo muito preso em relação ao passado, né, que vai falar sobre as reuniões que tiveram, aí você começa a falar sobre a Revolução Industrial anglo-saxão. Achei bastante interessante que isso nos traz para ver o que está sendo, o que já foi feito e o que está sendo feito até os dias de hoje, né? Você mostrou uma foto sobre a atividade lá do Cefet, eu achei bastante interessante, inclusive eu sugeriria até que você trouxesse aqui para o artigo, para o leitor, mas eu entendo a limitação de páginas, né? Aí, talvez numa versão mais expandida, você pode estar adotando. Então, assim, achei bastante legal a imagem, até mesmo a questão da contextualização, perdão. Por fim, eu vi que você trouxe aqui um quadro, né? Esse quadro vai falar sobre as atividades e tudo mais. Aí, assim, eu sugeriria a você que, se, em vez de você colocasse como um quadro, você transformasse em um formato de texto e discutisse um pouquinho mais, que, assim, como eu acho que cabe assim, no formato desse imagem, um pouquinho mais de descrição e também pensar por um outro ponto de vista, né, como é que os atores envolvidos estão enxergando esse tipo de ação. Então, assim, de maneira geral, o seu artigo está muito bem escrito. Parabéns, tem relevância também. Essa diferença, por ser um estudo de caso,
chama bastante atenção. Inclusive, até sugeriu você também transformar como se fosse um caso de ensino. Acho que seria bastante interessante para te refletir, de fato, como o papel da escola ela pode estar provocando mudanças, né, no nosso ambiente. É isso. Estamos chegando aí já ao nosso final, né, do horário. Eu acho que foi bastante debatido. Agradeço. Se alguém tiver mais alguma colocação, fique à vontade. Daqui para frente, eu acho que é só uma questão de discutir. Quem tiver interesse, nós seguimos com o tema. Mas eu acho que, de uma forma geral, foi muito proveitoso essa manhã, né? Eu acho que troca de experiência, muito importante a participação do professor Ernesto, do professor Valdir e do Anderson, com as importantes contribuições, um trabalho bastante interessante desenvolvido pela Larissa, a Fernanda, o Rafael. Eu acho que todos nós tivemos uma reciclagem, né, de conhecimento. É evidente que todos os trabalhos são trabalhos que estão em desenvolvimento, estão sendo trabalhados, então eu acho que toda a contribuição, e é na academia daqui para frente, viu, Larissa, Rafael e Fernanda, geralmente é só crítica, né, professor Ernesto, professor Valdir? É só crítica, a gente só recebe críticas. Então, mas a gente tem que ver como é que nós vamos olhar isso, né? O nosso olhar, se é meio copo cheio ou meio copo vazio. Eu acho que, se querem seguir firmemente na academia, tem que olhar com um olhar de meio copo cheio e trabalharmos. Vamos levar, algumas vezes são injustas até algumas críticas, mas com o tempo nós vamos aprendendo a lidar com isso. Eu acho que o Congresso é um espaço bastante interessante. Eu acho que as observações foram bastante cordiais, né? E eu acho que teve um bom andamento da sessão, e eu agradeço pela essa participação de todos vocês, principalmente dos professores, por poderem estar disponibilizando, né? Quando é ao vivo, nem sempre nós conseguimos estar presentes, e acho que numa sessão online, estarmos presentes, participando, retomamos um pouco o passado da gente, até com um pouco de saudosismo, né? Então é bastante interessante. E o Anderson, foram precisas as suas colocações, acho que você foi muito na parte dos detalhes, que eu acho que isso também é importante, né, essa colocação, e acho que o restante dos temas trabalhados, acho que a contribuição do professor Ernesto e do professor Valdir foram bastante pontuais e precisas também. Então, eu agradeço assim, a participação, a colaboração de vocês, e, por favor, professor Valdir. Não, eu quero falar só, fazer algumas ponderações. Primeiro, Rafael, dá uma olhada lá naquele conceito de Brundtland que você usa. Me parece que você está com a data de 1980, e, salvo engano, foi no final da década de 80 que houve essa reunião e que esse conceito, que não é um conceito largamente utilizado, aconteceu. Então, depois você dá uma revisada nisso. Eu não olhei no seu artigo como é que está. Eu queria responder algumas coisas para o Anderson, né? Que ele colocou no ar, que ele colocou quando ele fez a avaliação do artigo. Só para a gente se pontuar em relação a algumas questões. A primeira coisa, em relação à introdução. Eu acho que você tem razão, algumas ideias estão soltas dentro da introdução. Mas o que a gente tem que entender, às vezes, é que você, e principalmente às vezes até para o próprio aluno, é difícil você transformar 15 páginas, que foi a sua introdução, em meia página, que é o que vem para o artigo. Não estou querendo justificar o erro com isso, mas é só para entender, porque isso foi uma avaliação recorrente em todos os 3 artigos, né? Então, assim, é bom a gente pensar nisso. E essa ditadura das 8.000 palavras, né, em todos os periódicos, isso realmente é uma coisa muito difícil, né? Todas as pessoas têm dificuldade para fazer esse enquadramento no caso da Larissa, uma pesquisa que levou 2 anos e meio para realizar, você sintetizar isso em 8.000 palavras, efetivamente é complicado. Eu não concordo com você quando você faz algumas críticas aos aspectos metodológicos do trabalho.
Tá? Esse trabalho é muito claro quais são as fontes, né? São 3 fontes. É muito claro como foi conduzido. Nós usamos aquela orientação do protocolo que Robert Inn coloca no texto dele, que é um clássico, né? E aí, talvez, esse seu... Inclusive, nós usamos aquilo que se chama de validação reversa. As entrevistas foram transcritas e devolvidas aos entrevistados para que eles certificassem que realmente, né, a transcrição tenha sido fidedigna. Tá? Então, nesse sentido, porque, Anderson, a pesquisa qualitativa ela tem algumas diferenças em relação à mensuração da fidedignidade que a pesquisa quantitativa. Na quantitativa, você usa, né, os métodos estatísticos e faz essa validação. Na pesquisa qualitativa, isso é diferente. E o trabalho ele foi essencialmente qualitativo, que a gente usou lá do Munk, do Luciano Munk, né? O instrumento que usou foi usado apenas análise de frequência, que eu não sei nem se pode se dizer que a análise de frequência é realmente a avaliação qualitativa, já que sendo que a análise de conteúdo clássica sempre ela se torna análise de frequência. Então, seria a metodologia mais próxima, mais de interface entre as duas abordagens. E, por fim, eu gostaria de te colocar para você assim, uma coisa que foi deliberada. Nós não escolhemos nenhuma teoria. Poderíamos ter conversado com a teoria dos stakeholders, né? O trabalho ele dá. Mas eu, professor, prefiro não ter as amarras das teorias. Perco, às vezes, em profundidade, ganho em abrangência. É uma escolha. Tá certo? Obrigado. É só porque assim, eu não respondi na hora, mas depois o Ernesto respondeu às vezes, eu me senti na obrigação de responder as minhas também, né? Isso é um diálogo, é um debate, acho que é bom a gente estar aprendendo e, ao mesmo tempo, também estamos ensinando. E essa é a grande dádiva de ainda ser professor. Obrigado. Professor Valdir, desculpa, só para dar uma resposta, eu fui no artigo e a data eu botei no artigo 1987, mas no slide eu coloquei 1980. Eu não tinha reparado isso. Obrigado. Eu não tinha reparado no slide. Obrigado, eu errei mesmo. Pessoal, só para fazer uma retificação na planilha, o Victor Vieira, ele é coautor de algum paper? Não, ele não é, não. Ele é um orientante de doutorado meu. Está aqui para prestigiar a Larissa, porque foi colega dele nas aulas de mestrado. Perfeito, então. Obrigado, pessoal. Bom, o professor Ernesto quer fazer as últimas considerações? Não, agradecer a possibilidade de participação, né? Já estamos um pouco avançado na hora, daqui a pouco começa outra sessão. Mas foi muito legal. Acho que, no fim, os 3 trabalhos falaram sobre as mesmas coisas, os grandes problemas que nós enfrentamos, as soluções que nós, como pesquisadores, estamos tentando encontrar, né? Mas que a gente não pode só fazer a pesquisa e depois deixar na estande da biblioteca, né? Temos que encontrar formas de atender ao critério da CAPES que se chama impacto. Impacto significa, tá legal, sua pesquisa vai causar o que de diferença? Porque se não for causar diferença nenhuma, não me interessa, né, diz a CAPES. Não me interessa, o que adianta? Você está dizendo que São Paulo está bagunçado na parte de eletrônicos. E daí? Qual a solução que você apresenta? Então, estou fazendo aqui um desafio para a Fernanda, né? Dos outros 290 que eu já fiz para ela, assim, que o trabalho não pode ser apenas acadêmico, né, teórico. Em algum momento eu quero que ela vá lá com algum secretário de meio ambiente, falar com o cara da Green Electron, falar lá na única cooperativa certificada aqui de São Paulo, falar para ele, olha, tem que fazer alguma coisa, e acho que vamos fazer um projeto piloto, vamos fazer alguma coisa assim, né? Deixa eu só... foi bom o professor Ernesto ter comentado. Eu tinha começado um trabalho com o pessoal da Nova Glicério, que eles têm um trabalho que eles querem fazer um observatório de resíduos eletrônicos
Ele fica ali em frente, ali debaixo dos viadutos, é o Cleiton Emboaba. É um rapazinho novo, mas bastante engajado. E ele quer criar um laboratório para produtos de resíduos eletrônicos. A Larissa acho que comentou de reaproveitar partes, criar computadores. Então, ele quer criar alguma coisa nesse laboratório. E ele não quer amarras com nenhuma empresa que não seja bastante transparente, né? Então, esse é se vocês tiverem interesse, depois acho que deve ter o meu e-mail em algum lugar, eu passo aqui nos bate-papo. E outro assunto Eu conheço a presidente da cooperativa Glicério, a Maria Aparecida. A Maria Aparecida, eles se juntaram. Então, ela é bastante ativa, né? Até porque eles estão com um problema muito sério lá, que os bombeiros querem tirar a cooperativa debaixo do viaduto, porque não pode, né? Então, sim. Mas legal. Parece que eles já conseguiram essa autorização no final do mês de outubro, se não me engano. Eles conseguiram essa autorização. Então, esse é um ponto, eu acho que é interessante. O outro ponto que o professor mencionou foi... tinha mais um assunto que o professor mencionou, agora fugiu. O impacto? Não, era também com alguma atividade que eu poderia contribuir, agora fugiu. Tem essa da Nova Glicério e tem mais outra atividade que o professor comentou. Se lembrarmos, podemos posteriormente conversar a respeito. Eu vou colocar o meu e-mail aqui o meu e-mail, se alguém tiver interesse, podemos trocar umas ideias a respeito disso. Quanto à cooperativa, eu tenho também bastante estudos em relação ao fim de veículos, o fim da vida de veículos, né? O LV, os famosos LV. Em São Paulo nós temos a Renova e temos a Ecopalace. E eu visitei as duas, então eles são bastante interessantes, tem muita coisa relacionada com que estão pensando nessa área de resíduos eletrônicos. Então, eles têm resíduos de veículos, então eles fazem, porque são com as seguradoras, né? Então, na realidade, não é a totalidade, mas é um mercado mais restrito das seguradoras. Então, as seguradoras fazem a destinação final, fazem a limpeza dos óleos, lubrificantes e tudo mais, separa as peças, vende, e todas com certificação, conforme a Larissa estava falando. Então, eles fazem essa separação e destinação de uma forma correta. Então, se alguém tiver interesse, já passei o meu e-mail, tiver algum trabalho, fico à disposição para nós discutirmos um pouco. Desculpa, fugi um pouco, o professor Ernesto falou, mas não me fugiu a memória. Mas, se nós lembrarmos, podemos retomar esse assunto, que também está relacionado com da Green Electron. A Green Electron, tanto o gerente quanto o rapaz que está fazendo os acordos, eles estudaram conosco, né? O gerente, que é o Ademir, ele fez o mestrado e doutorado conosco, e o outro, que é o Henrique Mendes, é o que está hoje fazendo essas negociações, foi meu aluno no mestrado também. Então, se precisar também alguma coisa nessa linha, a gente consegue fazer uma triangulação, e eles têm grande interesse, tá? Então, só esses dois assuntos. E assim, pessoal, tá acontecendo um network lá na plataforma do SEMEAD, convido a todos a continuar o debate lá, certo? Caso não tenha interesse, eu vi que todo mundo já passou o contato, quem está todo mundo à disposição. Eu agradeço a participação de vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, Anderson. Bom dia, então. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela colaboração de todo mundo, pelos comentários. Eu vou entrar em contato sobre essa Green Electron aí. Quero saber mais. Fala com a Fernanda, que ela conhece. Com certeza. Obrigada, gente. Até mais. Até.